É sempre um prazer estar aqui com as irmãs, toda terça-feira, para a gente, assim, aprender um pouco mais sobre esse livro maravilhoso, esse livro sagrado, que é a Palavra de Deus. E, dando continuidade ao nosso curso, hoje chegamos à aula de número 9 e chegamos a Apocalipse capítulo 12. Então, hoje iremos falar sobre um tema, assim, de grande importância da teologia que aponta para a escatologia. Hoje iremos falar sobre a mulher e o dragão, que é o tema do capítulo 12. Então, minhas queridas, onde você está neste momento, eu te convido, vamos fazer uma oração, que nós possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até o trono de graça de Deus, e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, Pai amado, neste momento, Senhor, iremos estudar a Tua palavra. Mas para isso, ó Pai, necessitamos do auxílio do Espírito Santo. Nos envolve, ó Pai amado, e nos ilumina, para que nós possamos, assim, entender a Tua palavra. Abençoa cada família aqui representada. Abençoa cada pessoa, Senhor Deus eterno, que está assistindo esta aula. Nós possamos, assim, tirar ensinamentos para a nossa vida. Nós possamos, assim, aprendermos de Ti. E somos gratos, ó Pai amado, graças por Tu ter enviado a Tua palavra. Abençoa cada mãezinha que está participando deste seleto grupo, das mães que clamam pelos seus filhos, que Tu possa, ó Pai amado, assim, continuar abençoando cada uma delas, abençoando como Tu tens sempre abençoado elas ricamente. Fortalece a fé de cada uma, que elas nunca vinham a desanimar, mas sim que elas possam cada vez mais confiar em Ti, ó Senhor, e saber que milagres serão derramados na vida de cada uma delas. Nos abençoa, que eu te peço, ó Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Convido vocês a abrir a nossa Bíblia, um livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 ao 6. Na minha versão diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Bem, meus queridos, aqui quando nós analisamos essa cena, é assim uma cena bastante complexa. Imagine o que foi lido. Imagine o que João viu lá na ilha de Patmos, gente. Se nós conseguimos assim soltar a nossa imaginação para perceber tudo que João viu. Agora imagine, ele viu uma mulher, e esta mulher, ela tinha uma coroa com 12 estrelas. E ela estava grávida, e ela sentia dores de parto. E essa mulher estava vestida de sol, e ela tinha a lua debaixo dos seus pés. Vamos analisar a profecia passo a passo para que nós possamos entender de maneira bem fácil, tá ok? Então vamos lá. Primeiro aqui, quando se fala sobre mulher aqui na Bíblia, mulher, quando fala esse termo em profecias, mulher quer dizer igreja, assim como Paulo fala em Efésios. Então, aqui nós temos o quê? Uma igreja, tá ok? E aqui fala sobre 12 estrelas. Nós estudamos algumas aulas passadas que estrela significava anjos. Porém, aqui o termo é diferenciado. Aqui fala sobre, vem o numeral 12. 12 estrelas. Então, 12 estrelas aqui ela está apontando para o Antigo Testamento, falando sobre os 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel.
E trazendo para o Novo Testamento, esse termo aponta para os 12 apóstolos de Cristo. Então, aqui fala sobre igreja, uma igreja pura, no qual está firmada nos ensinos de Deus através dos seus profetas, esses personagens bíblicos. Só que aqui fala o seguinte, aqui fala que esta mulher está vestida com o sol, vestida de sol. Aqui se trata do sol da justiça, ou seja, a igreja ela reflete a imagem de Cristo. Agora imagine, gente, uma igreja firmada no ensinamento dos profetas que vem da sua revelação divina, revelação que vem de Deus através dos profetas. Essa igreja está firmada nos ensinamentos bíblicos e agora ela reflete a justiça de Cristo. A igreja pura, firmada e alicerçada nessa pedra maravilhosa que se chama Jesus. Então aqui temos uma igreja pura. E aqui fala que esta igreja pura, fiel, verdadeira, que reflete a Cristo, ela também tem a lua debaixo dos pés. O que significa aqui a lua quando se fala desta profecia? Nós percebemos que a lua ela não tem luz própria. Ela reflete a luz que vem do sol, não é isso mesmo? Foi assim que nós aprendemos quando estudamos biologia. Então, gente, aqui, o que está representando a lua que não tem o brilho da justiça de Cristo, mas a lua aqui, ela aponta para a luz que reflete do Evangelho. Ela nos arremete lá para o Antigo Testamento. Ela nos arremete para leis cerimoniais. Então, ela não tem mais brilhos. Então, esta lei cerimonial, que ela foi abolida, uma lei que ela foi lavada na cruz do Calvário, quando Cristo, ele morreu assim na cruz do Calvário. Então, aqui fala sobre essas leis cerimoniais. Que lei é essa, Daniel, que você está falando para a gente? A lei cerimonial, gente, se trata daquela lei que foi trazida por Deus e passado assim para o povo de Deus, para que quando o povo cometesse um pecado, ele levava um cordeirinho sem mácula até o sacerdote, ali ele colocava a mão na cabeça do cordeiro, confessava os seus pecados, os pecados saíam do pecador e iria direto para o animal. Aquele animal, ele era sacrificado. E quando ele era sacrificado, os pecados do pecador eram perdoados. Só que aquele cordeiro, ele apontava para o cordeiro que iria vir. Ele apontava para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus ele veio, que ele morreu na cruz do Calvário, todas essas leis foram abolidas. Hoje não precisamos mais levar um cordeiro e sacrificá-lo na presença do sacerdote, porque o nosso cordeiro, o cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Então, ele é que nós devemos confiar toda a nossa vida, e essa lei faz parte do passado. Ou seja, o tipo se encontra com o antitipo. Então, foi isso que aconteceu na morte de Cristo. Só que aqui, continuando na profecia do Apocalipse, aqui diz que surge um dragão. E esse dragão que surge, no qual a palavra de Deus fala, aqui é Satanás. Quando se fala em dragão, em profecias, aponta para Satanás. E aqui fala que ele leva a terça parte dos anjos dos céus consigo, numa rebelião que teve lá no céu. Nós já estudamos a história que fala sobre a entrada do pecado no mundo. Quando o anjo chamado Lúcifer, ele se rebela lá no céu, ele é expulso, e assim como ele é especialista na arte do engano, ele leva a terça parte dos anjos dos céus. E assim, aqui a profecia fala totalmente sobre isso. Para que nós possamos assim, nos aprofundarmos nessa história de Lúcifer, que ele foi expulso lá do céu, a gente pode ler Ezequiel capítulo 28, versículo 14 ou 17, lá fala bem direitinho sobre essa história. E também o livro de Isaías. Isaías capítulo 14, do 12 ao 15, também fala muito sobre essa história. Então, é algo que vale a pena a gente sempre estar recapitulando, analisando tudo isso, porque a história do anjo rebelde, quando ele foi expulso lá do céu, isso aí nos entra como o nosso estudo falando sobre a entrada do pecado no mundo. E o que nós podemos perceber agora, gente, que o versículo 7, leia junto aqui comigo, vamos lá. No versículo 7 diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão.
Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Então vi grande voz do céu proclamando: agora vê a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aqui nos fala a respeito do anjo rebelde que foi expulso lá do céu. Mas aqui a Bíblia nos diz que ele agora se torna um enganador aqui na terra. A profecia aqui fala que ele passou a perseguir. Um filho nasceu e esse filho passou a ser perseguido pelo dragão. Esse filho, gente, foi o próprio Deus que veio à terra. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Esse filho se trata de Jesus Cristo, aponta para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E nós percebemos aqui que o inimigo, ele perseguiu muito a Cristo. Ele sabia que ali, Cristo, ele iria atrair todas as pessoas que nele crescem, para assim não perecer, mas ter a vida eterna. Então ele passou a perseguir a Cristo. Vocês lembram que ele passou primeiramente a perseguir o menino Jesus através de Herodes? Aquela matança dos recém-nascidos que teve ali através de Herodes, que José e Maria precisaram ir para o Egito com Jesus, assim, para fugir daquela grande perseguição. Agora, essa perseguição que nos fala a respeito de tudo isso, primeiramente, ela iniciou quando Jesus era criança. Mas nós acompanhamos toda a vida de Cristo, depois nós percebemos grande perseguição quando Jesus estava lá no deserto, o deserto da tentação, onde o inimigo estava ali tentando a Cristo. Depois foi através de seu ministério. Foi perseguido através de muitos e muitas pessoas. Os fariseus tentaram totalmente perseguir a Cristo e ali querendo levar Jesus à morte. Então ele também foi muito perseguido pelos fariseus. E ali no Getsêmani, Jesus, ele teve uma grande investida do inimigo e de seus anjos caídos, no qual eles tentaram fazer com que Cristo ali desistisse da sua missão. Porém, Cristo, por amor a mim e a você, ele foi até a cruz, e assim ele morreu para nos salvar. E essa profecia, gente, é interessante, de Apocalipse capítulo 2, ela nos direciona lá para Gênesis. Vamos ver aqui Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, o versículo 15. Gênesis 3, versículo 15, diz assim, algo bem interessante que une a profecia de Apocalipse capítulo 12. Diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a profecia que estava lá em Gênesis, agora, de Gênesis, ela aparece agora lá em Apocalipse, para nós unirmos essas duas profecias. Agora, vamos agora para o livro de Mateus. Ela vai continuar por lá. Quando nós abrimos aqui no primeiro evangelho, no livro de Mateus, e no primeiro capítulo 1, olha o que é que diz. Mateus, capítulo 1, versículo 23, que diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nós observamos aqui que a profecia, ela apontava para Cristo. Aqui houve o nascimento de Cristo, não é isso? Olha, imagina, a profecia, ela está aqui em fase de crescimento. Aqui ela explica no capítulo 12, ela aponta lá no livro de Gênesis, no livro de Mateus chega agora o Criador, e agora observe, gente, um verso lindo, maravilhoso, que eu sei que você na sua casa vai dizer amém. Vá lá para Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Ele se conclui. A profecia conclui aqui com Isaías, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém?
Glória a Deus por isso. Então a profecia, ela se fecha nessa passagem aí de Isaías. É algo assim, gente, maravilhoso. Quando nós estamos em sobre profecias, que um livro vai ligando o outro. Vocês perceberam? Gênesis, Apocalipse, Mateus e Isaías. Foram livros que ligaram e apontaram para Cristo como Messias. Cristo, quando foi que aconteceu tudo isso, gente? Nós sabemos que Cristo aí, ele pisa na cabeça da serpente através da sua morte e da sua ressurreição. Ali ele nos garante a vitória. E ali, Satanás, ele perde a guerra. Agora, ele será mesmo pisoteado mesmo e será mesmo considerado a sua destruição final? No final do milênio. Quando terminar o milênio, que a nova Jerusalém descer, assim como a noiva ataviada para o seu esposo, e ela vai descer lá no Monte das Oliveiras, no local que já está preparada e purificada para ela. E quando ela descer, que aquele exército do inimigo se juntar para destruir o povo de Deus, ali Jesus Cristo vai fazer descer fogo dos céus. E quando o fogo descer dos céus, Satanás e seus anjos vão ser totalmente destruídos. E ele, a serpente, que se chama Diabo e Satanás, terá o seu fim. Gente, só concluindo, aqui também falou sobre um período que fala sobre uma grande perseguição de 1260 anos. Vocês lembram que nós estudamos essa profecia lá no estudo de Daniel. E esse período de 12 séculos que teve na Idade Média, na Idade das Trevas, no qual o povo de Deus foi perseguido demais. Entre eles, 2 grandes mártires, que eu admiro muito esses 2 homens. Esses 2 homens que foram muito, muito perseguidos nessa época. 2 reformadores de Deus. E esses reformadores, um deles foi John Hus, e o outro foi Jerônimo de Praga, que lutaram contra o sistema religioso falso que estava levando muitos à perdição. Aqueles homens lutaram e foram ali levados para a fogueira, foram queimados, mas mesmo assim foram para a fogueira cantando, louvando o nome de Deus. Eles chegaram naquela fogueira assim como estavam indo com uma festa, glorificando o nome de Deus. E quando as chamas subiam, ele cantava, John Hus dizia o seguinte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Através da morte daqueles 2 homens, o evangelho cresceu mais e mais ainda, atingindo aí muitas e muitas pessoas. E esse evangelho que sobreviveu, porque sempre uma luz brilhou, esse evangelho, ele foi confiado a um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas é chamado de remanescente fiel. E eu vou ler aqui a qualidade desse remanescente fiel, que ficou assim com a obrigação, ficou com o dever de pregar a palavra de Deus. Está lá em Apocalipse, capítulo 12, onde estamos estudando, e o versículo é o versículo 17, para concluirmos. O último versículo de hoje. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Ou seja, irou-se Satanás contra a igreja. E foi pelejar contra o restante da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se põem em pé sobre a areia do mar. Amém? A qualidade desse povo remanescente dos últimos dias, que vai pregar esta mensagem, é um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Eu acredito, minha querida, você que está assistindo essa aula, você é uma pessoa fiel a Deus, que tem um coração sincero, que guarda os mandamentos de Cristo, sim, guarda os mandamentos de Jesus. E tem este testemunho maravilhoso, que é o espírito da profecia. Então, que o eterno Deus continue nos abençoando, que cada vez mais nós possamos buscarmos por essa luz que vem do alto, pelos ensinamentos de Cristo, que nós possamos buscar pelo Espírito Santo de Deus e colocarmos Jesus Cristo como prioridade em nossas vidas. Que o eterno Deus continue abençoando você e toda a sua família ricamente. Que nós possamos buscar ao Senhor e escolher a Jesus. Amém?